Enésio Eugênio de Almeida Filho. Ele tem o bacharelado em letras pela Universidade Federal do Amazonas, especializado em inglês e literatura estrangeira, com mestrado em História da Ciência pela PUC, coordenador do Núcleo Brasileiro de Design Inteligente, e escreve inúmeros artigos e direcionados também para leitores não especializados na área. E pela informação que a gente gostaria até que ele complementasse, mas nós temos a informação de que ele está cursando o doutorado, ok? Bom, então e tem vários trabalhos publicados também. A gente quer passar aqui, segundo o próprio currículo de Enésio, algumas informações que ele acha relevante e colocou no seu currículo. Os seus estudos, que levando em conta especialmente a abordagem histórica, voltam-se às transformações de conceitos científicos, à sua transformação e aos debates, tanto epistemológicos quanto metodológicos relacionados. A gente tem o prazer de convidar, nesse instante, Enésio Eugênio de Almeida Filho. Eu quero agradecer a presença de todos nesta madrugada aqui na Bahia. E agradecer também ao pessoal do NUPEPO pelo honroso convite. É um grande desafio que vocês resolveram aceitar, diante de um grande desafio que, na verdade, nós que já estamos nessa estrada há mais de uma década, nós podemos garantir para vocês, a luta vai ser muito árdua. Vai haver muita resistência, especialmente da academia. Vai haver muita incompreensão daqueles de subjetividades religiosas, porque não estão acostumados a esse tipo de discurso. Então, antes de iniciarmos a minha palestra propriamente dita, dentro do design inteligente nós temos ateus, nós temos agnósticos, nós temos céticos, nós temos a grande maioria de pessoas de crenças religiosas, né? Entre judeus, cristãos, muçulmanos. E nós temos uma variedade de interpretação no que diz respeito tanto à teoria da evolução e tanto ao que diz respeito ao criacionismo. Para fazer o contraste do criacionismo, eu já vou divergindo aqui do professor Dr. Marcos Eberlin sobre a definição de criacionismo científico. E aí eu começo fazendo esse contraste entre o que é o criacionismo científico, no meu entendimento, e a diferença que existe entre esse criacionismo e a teoria do design inteligente. Então, o que é o criacionismo científico? Ele está comprometido com essas seguintes proposições derivadas de textos sagrados. A primeira, houve uma súbita criação do universo e a vida que foi criada, tudo ex nihilo, do nada. As mutações e a seleção natural são insuficientes para realizar o desenvolvimento de todos os tipos de vidas a partir de um único organismo. A terceira, mudanças dos tipos de animais e plantas originalmente criados ocorrem somente dentro de limites fixados. A quarta, há uma linhagem ancestral separada para humanos e primatas. A quinta, a geologia pode ser explicada pelo catastrofismo, principalmente pela ocorrência de um dilúvio mundial. A sexta e última, a Terra e os tipos de vida são relativamente recentes, na ordem de milhares ou dezenas de milhares de anos. E o que vem ser a teoria do design inteligente? A teoria do design inteligente, ela está comprometida não com aquelas proposições derivadas de livros sagrados, mas com as seguintes proposições que são derivadas da natureza. Nós temos 4.
A complexidade especificada e a complexidade irredutível são indicadores ou marcas seguras de design. Os sistemas biológicos exibem complexidade especificada e empregam subsistemas de complexidade irredutível. Os mecanismos naturalistas ou causas não dirigidas não são suficientes para explicar a origem da complexidade especificada ou da complexidade irredutível. Por isso, o design inteligente é a melhor explicação para a origem da complexidade especificada e da complexidade irredutível em sistemas biológicos. Então, para os que não estão acostumados com essa linguagem, a complexidade especificada, nós poderíamos usar aqui como um exemplo o DNA. São 3 bilhões de nucleotídeos e o DNA serve como uma espécie de mensagem. E essa mensagem, ela é especificada. Diz o que é para fazer, o que não é para fazer. Corrige o próprio DNA e outras coisas assim. Então, a complexidade especificada seria isso. A complexidade irredutível dos sistemas biológicos seria o seguinte: qualquer sistema biológico que tiver essas características, ele só pode aparecer na natureza pronto. Ele não pode aparecer na natureza assim de forma lenta e gradual. A visão, por exemplo. A visão, ela tem a finalidade de fazer com que nós humanos e os demais animais enxerguem. Então o olho, ele tem essa característica de complexidade irredutível, porque se você tivesse só 5% de olho, não adiantaria muita coisa para você. Mas esse não é o exemplo maior de complexidade irredutível no design inteligente. Nós usamos o flagelo bacteriano. Já que Darwin se propôs a explicar a origem e evolução da vida, nós do design inteligente já demonstramos que a teoria da evolução de Darwin não explica nem a origem de uma bactéria. Afirmação dura, né? Pesada, que a academia não gosta de ouvir. E aí, eles dizem que nós somos criacionistas disfarçados, pseudocientistas, não sabemos o que é ciência, não sabemos fazer ciência e estamos enganando as pessoas. Agora você imagina, eu escuto isso desde 1998. Dr. Marcos, desde 2008. Então, os fundamentos da teoria do design inteligente no contexto de justificação teórica. Antes de entrar, uma ciência que se propõe ser ciência, ela tem que passar pelo menos por 2 etapas de contexto. É o contexto da descoberta, quando o cientista fica maravilhado com aquilo que ele descobre, e aí ele vai, nesse contexto de descoberta, tentar trabalhar hipóteses, e pegar essas hipóteses e transformá-las numa teoria. Quando ele tem uma teoria, ele só pode dizer que a teoria dele tem alguma validade científica se ela se propor passar pelo crivo do contexto de justificação teórica, onde as evidências que forem encontradas na natureza vão dizer sim ou não para a teoria que está sendo proposta. Os críticos do design inteligente dizem que a teoria do design inteligente é um criacionismo disfarçado, é pseudociência, porque ela não tem essas características de contexto de descoberta e nem passa pelo contexto de justificação teórica. É isso que nós vamos tentar passar aqui. O esquema da minha palestra tem 4 pontos. O que a teoria do design inteligente não é, o que é a teoria do design inteligente,
a teoria do design inteligente no contexto de justificação teórica. Então, esses críticos, eles têm apresentado falsas versões a respeito da teoria do design inteligente, que tipicamente a gente poderia caracterizar dessa forma. A teoria do design inteligente afirma que a vida é tão complexa que não poderia ter evoluído e, portanto, a vida foi planejada intencionalmente por uma inteligência sobrenatural. Então, muitos desses críticos estão promovendo essa definição. Eles sabem que isso é falso. Eles são chamados por mim de críticos do tipo 1. E os críticos do tipo 2 é aquele que você encontra na internet. São os papagaios. Eles acreditam ser verdade essa versão porque eles foram enganados pelos críticos do tipo 1. Porque o cara tem doutorado, tem pós-doutorado na Alemanha, na França. Aí ele diz que a teoria do design inteligente é uma teoria que fala a respeito de Deus. Então é criacionismo disfarçado, gente. É pseudociência. Então é difícil a gente fazer a distinção desses dois tipos de críticos. Então nessa palestra eu pretendo replicar essas críticas e expor o que não é e o que é a teoria do design inteligente. E veremos como que se dá o seu caráter científico em algumas áreas científicas, né, nesse contexto de justificação teórica. São considerações fundamentais para o estabelecimento de qualquer teoria científica. O que a teoria do design inteligente não é? Não é meramente um argumento negativo contra a teoria da evolução. Eles dizem, onde vocês vão, vocês só falam mal da teoria da evolução, que a teoria da evolução está mais furada do que queijo suíço. Que Darwin não paga as suas notas promissórias desde 1859. Vocês não têm outro discurso a não ser falar mal da teoria da evolução? Olha, nós não estamos falando mal da teoria da evolução. E tampouco nós estamos sozinhos apontando essas falhas. Os próprios evolucionistas, que eu chamo de evolucionistas honestos, eles estão dizendo que a teoria está furada. Só que eles não querem debater isso. Tanto é que tivemos 2 evolucionistas de renome, eu recomendei a Nubepo, eu sei de quem que o Firmo Neto fala, e eles se recusaram. Mas a teoria da evolução não é uma teoria científica tão corroborada, tão cientificamente comprovada, assim como a lei da gravidade? Eu tenho más notícias. A teoria da evolução não é essa Coca-Cola toda, não. A teoria da evolução não é assim uma Brastemp epistemológica. Ela tem extremas dificuldades fundamentais nas suas afirmações teóricas. Então, a definição deles é falsa a nosso respeito. Por quê? Porque a TDI, ela oferece um argumento positivo, que é baseado na descoberta na natureza do tipo de informação e complexidade que a nossa experiência do dia a dia nos remete, dizendo que aquilo só pode ter vindo de uma inteligência. Então, os que afirmam ser a TDI nada mais do que um argumento negativo contra a teoria da evolução, eles estão deturpando a nossa teoria. A teoria do design inteligente não é uma teoria sobre o designer, sobre Deus, ou sobre o sobrenatural. Eles dizem que a nossa teoria sugere que as pessoas devem fazer estudos a respeito de quem é o designer. E que nós invocamos especificamente as forças sobrenaturais ou uma divindade para explicar tudo que nós encontramos na natureza. Mas a TDI não se concentra nisso. Ela se concentra em estudar a causa inteligente.
responsável pela vida, é isso que eles dizem de nós. O que nós dizemos de volta para eles, que não. Nós estudamos os objetos naturais e nós vamos tentar descobrir se eles portam um tipo de assinatura informacional que pudesse indicar que ali nós estamos diante de uma causa inteligente. Então, tudo que nós inferimos, teoricamente, é que existe uma causa inteligente por detrás das origens da vida e do cosmos. Mas não buscamos determinar a natureza ou a identidade de quem foi responsável por tudo isso. William Dembski, que é um dos nossos maiores teóricos, disse assim: o design inteligente é a ciência que estuda sinais de inteligência. Repare que o sinal não é a coisa significada. Como programa de pesquisa, o design inteligente investiga os efeitos da inteligência e não a inteligência em si. Os evolucionistas querem descaracterizar a teoria do design inteligente como sendo uma teoria que procura dizer quem é ou o que é essa inteligência. Os teóricos do design inteligente e seus proponentes dizem o contrário. Não, o que nós propomos é os efeitos dessa inteligência. De modo semelhante, Michael Behe explica que nós podemos detectar o design, mesmo que não saibamos nada sobre a identidade ou natureza do design. A conclusão de que algo foi intencionalmente planejado pode ser feita bem independentemente do conhecimento sobre o design. Por uma questão de procedimento, o design deve primeiro ser apreendido, antes que possa haver qualquer outra questão sobre o designer. A inferência para o design pode ser defendida com toda a firmeza que é possível neste mundo, sem saber nada a respeito do designer. Então eu tenho que chegar na natureza e encontrar esses sinais de inteligência, sinais de design. E aí tentar explicar o que poderia ter sido a causa inteligente que provocou aquilo. Behe sugere que o design inteligente nem requer um candidato para o papel de designer. Pensa bem, quantos aqui acreditam em extraterrestres? Eu também acredito. Uma boa parte dos cientistas também acreditam em extraterrestres. Quantos aqui acreditam em multiversos? Que hajam bilhões e bilhões de universos que podem ter vida. Vocês estão bem acompanhados, porque tem um monte de cientistas também que acreditam. Sabe o que eles estão fazendo? Eles não conseguem explicar aqui embaixo, e eles estão jogando o problema lá para cima. Não consegue nem explicar o quintal da casa dele, e está querendo explicar a vastidão do universo, propondo a existência de bilhões e bilhões de universos com capacidade de ter vida inteligente como a nossa. Eu não vou descartar essa possibilidade de ideia, porque vai que. Vai que. Mas a TDI limita suas afirmações daquilo que pode ser apreendido pelos dados empíricos, por aquilo que o cientista encontra na natureza. Então significa que nós tentamos abordar questões apenas sobre a causa inteligente e não sobre a identidade ou a natureza do design, como os críticos alegam. Então, embora esses dados possam nos permitir estudar os objetos naturais e determinar se eles surgiram de uma causa inteligente, esses dados em si, eles não permitem que nós determinemos a identidade do designer como sendo responsável por essa causa. Então, outra coisa que a teoria do design inteligente não é uma teoria do tudo. Bem, agora o design inteligente apareceu aí na parada, já está desde 1990, então agora
essa é a teoria que vai explicar tudo a respeito da origem e da evolução do universo e da vida. Não é. Ela focaliza apenas no como que nós podemos detectar o desenvolvimento do propósito que nós encontramos na biologia, na física, cosmologia e outras áreas científicas. Quem espera ou exija da TDI que ela explique tudo o que aconteceu na história da vida e do cosmos, vai se desapontar. Porque essa não é a nossa intenção. Se você quiser saber a idade de uma rocha, a gente recomenda, vai falar com um geólogo. Se você quiser saber a idade de uma estrela, vai falar com um astrônomo. Quer saber algo mais a respeito da existência do ser humano na face da Terra? Não pergunte para nós. Pergunte para um antropólogo. Então, aquelas áreas científicas, elas fornecem boas respostas para aquelas perguntas. Agora, se alguém quiser saber se alguma coisa foi intencionalmente planejada ou não, aí tem que procurar a gente. Aí nós teremos o maior prazer de tentar explicar se por detrás daquele objeto encontrado na natureza, ou de alguma forma biológica, existe uma causa inteligente por detrás dela. Essa é a nossa proposição. Então, o que é a teoria do design inteligente? É uma teoria científica que argumenta que a melhor explicação para alguns fenômenos naturais é uma causa inteligente. Especialmente quando nós encontrarmos alguns tipos de informação e de complexidade na natureza que nós, na nossa experiência, nós atribuímos como tendo origem numa inteligência. Então, esse argumento positivo, ele é baseado em descobrir altos níveis de informação complexa e especificada. Então, nós começamos com essas observações de como que os agentes inteligentes projetam alguma coisa. E a inteligência humana, ela fornece uma grande base de dados empíricos para estudar os produtos da ação desses agentes inteligentes. Essa base de dados, ela é baseada em observação, e ela vai estabelecer as relações de causa e efeito entre a ação inteligente e certos tipos de informação. William Dembski diz que a característica principal da agência inteligente é a contingência direcionada, ou o que nós chamamos escolha. Então, todas as vezes que você encontrar uma contingência direcionada, é porque ali existe uma escolha. Então, a TDI pode ser chamada uma teoria de informação. Por quê? Porque nós vamos ter uma contingência direcionada, que deve ser encontrada, como um tipo de escolha, que vai ser a informação, vai se tornar um indicador confiável de design, bem como um objeto adequado para investigação científica. Eles dizem que o que nós encontramos na natureza é ilusão. Você olha para um beija-flor voando, né? Ficando parado no ar, saindo rapidamente, depois voltando. Eles dizem que o design de aerodinâmica de voo que nós vemos no voo do beija-flor, eles dizem que é ilusão. Nós estamos diante de uma ilusão. Os nossos olhos estão nos enganando. Aquilo ali não é produto de inteligência, aquilo ali é produto do acaso. É produto da necessidade. O beija-flor precisava voar daquele jeito, senão ele não sobreviveria. Então, no design inteligente, nós apontamos como sendo uma contingência direcionada, é porque vai existir uma escolha, e essa escolha vai nos remeter a um processo de informação
que vai me dizer se por detrás daquilo existe uma causa inteligente. Então, um teórico da informação que não é nosso, o Henry Kessler, ele disse que a criação de nova informação habitualmente é associada com atividade consciente. Quantos aqui já ouviram falar que as células se comunicam entre si? A comunicação tem que ser alguma coisa consciente. A célula, para mandar uma informação do ponto A para o ponto B, ela tem que ter algum tipo de consciência. Será que existe consciência na célula mesmo? É provável que sim. Então, o tipo mais comumente citado por nós de informação, que vai indicar que o design é confiável, é quando nós encontrarmos essa complexidade de informação especificada. Então, nós vamos tentar ver aqui alguns exemplos. Além dela ter essa capacidade de criar nova informação, e aqui, para os que são biólogos, você sabe que o DNA tem essa capacidade de transmitir informação genética, dizendo o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Vai dar todas as características de um ser vivo, desde o seu desenvolvimento até a sua morte. Então, são processos de informação complexa, especificada. Então, nós chamamos isso de informação complexa especificada ou ICE. Stephen Meyer, ele diz que a nossa experiência do dia a dia mostra que somente agentes inteligentes são capazes de produzir esse tipo de informação. Por quê? Porque eles organizam a matéria com objetivos lá na frente, aqui na sua mente. Ele está planejando, mas ele está vendo lá na frente o que vai acontecer. Então, no seu uso da linguagem, eles rotineiramente vão achar sequências funcionais, altamente isoladas e improváveis entre vastos espaços de possibilidades combinatoriais. E aqui ele está trazendo em mente alguns tipos de códigos que foram inventados por seres humanos, mas que nos ajudam a entender como é que aparecem a informação complexa especificada. Então aqui nós temos, lá em cima, nós temos o código Morse. Aqui nós temos um código de computação. E aqui nós temos um código de barra. Esse aqui é mais complexo do que aquele. E esse aqui, muito mais complexo do que esse. Agora tem um outro aqui que eu deveria ter trazido. Parece uma carinha, né? Aquele ainda é mais complexo do que esse. Então, toda característica informacional, ela vai trazer complexidade de informação a cada nível que está sendo trabalhado. E esses códigos foram inventados por quem? Por ETs? Foram inventados por seres inteligentes, humanos. Eu consigo ler o que está escrito ali. O código de barra, eu vou precisar de um leitor. Mas os dois códigos que estão acima, eu consigo ler. Porque uma mente inteligente produziu para que outra mente inteligente pudesse conhecer o que estava escrito. Esse aqui é o código, esse aqui é o DNA, a sua hélice. Reparem que nessas bases aqui não existe ligação. Mas ali está havendo troca de informação genética. E são 3 bilhões de núcleos nesse código. E os biólogos evolucionistas dizem que não tem inteligência aí. Então, avaliar se as estruturas naturais contêm esse tipo de complexidade, a experiência de quem vai para o laboratório no dia a dia é verificar que isso só pode ocorrer sendo produto de uma inteligência. Então, nós podemos construir
é um caso positivo e testável para o design. Nós trouxemos exemplos de códigos feitos por nós humanos, e aí nós trouxemos o DNA, que é um código genético, que eles dizem que é uma ilusão de design, e que nós afirmamos o contrário. É design, e é design inteligente. Então, mais de 50 anos de pesquisa em biologia, ela tão somente tem fortalecido o posicionamento do design inteligente. Por quê? Porque olha só o que os cientistas estão descobrindo cada vez mais. Enorme quantidade de informação complexa e especificada, codificada em linguagem bioquímica. Não é somente o DNA que transporta esse tipo de informação genética. Existem outros tipos de códigos em linguagem bioquímica dentro dos seres vivos. Eles têm encontrado sistema de comando e código tipo computador que processa informação. São miniaturas de computadores, nanocomputadores de informação genética, processando essa informação. Máquinas moleculares, sistemas de multimáquinas. E quem pode abrilhantar isso melhor do que eu é o Dr. Marcos. Mas, na nossa experiência, a linguagem, a informação complexa especificada, códigos de programação ou máquinas procedem de onde? Do acaso? Da necessidade? Ou eles são frutos de uma inteligência? Só tem uma fonte conhecida para explicar tudo isso: inteligência. Quando nós olhamos a natureza, nós descobrimos altos níveis de informação complexa especificada. Assim, uma inferência de design pode ser feita. E esta é a essência do caso positivo a favor do design inteligente. Aí, para o espanto dos evolucionistas, a metodologia que é aplicada por nós, como ciência histórica, é metodologicamente utilizada pelo neodarwinismo. Porque ela é uma ciência histórica. Ela procura explicar a origem e a evolução da vida. Aí alguns deles vão dizer, não, a origem da vida nós não explicamos, não é importante para a teoria da evolução. Eu digo, então arranca a origem da vida dos livros de biologia. Então, como ciência histórica, ela procura explicar a evolução da vida. E no fundo, todo evolucionista é um criacionista, sabia? Por causa disso. Eles dizem que eles não têm como explicar a origem da vida. Então, você já trabalhou com a vida, o quê? Encontrada, pronta, feita? Evoluiu ou foi criada? Se ele responder que evoluiu, eu digo, peraí, meu amigo. Você disse que a origem da vida não era importante para explicar a evolução da vida. Então, você já encontrou a vida já pronta, criada. Então, você é um criacionista. Disfarçado, mas é. Então, a teoria da evolução, ela diz que o presente é a chave para explicar o passado. O design inteligente lança a mão desse recurso metodológico para tentar explicar, assim como o evolucionista tenta explicar, que a mutação e mais a seleção natural vai ter a capacidade de produzir toda a história dos seres vivos sobre a face da Terra. Então, estão tentando explicar isso através desses efeitos que são conhecidos que a mutação poderia fazer. Né? Só um parêntese. 99% das mutações
elas são maléficas para qualquer ser vivo. Ficou sobrando 1%. Desse 1%, 99% de 1% são mutações neutras. Ficou 0,1% de 1% para explicar toda a complexidade de vida que nós encontramos na face da Terra. Eles não trabalham com esses números, porque eles sabem que esses números, quando forem colocados em probabilidades, você vai encontrar situações como que uma proteína poderia evoluir. Aí o número astronômico é de 1 elevado à potência de 650. Só para uma proteína evoluir. Agora você imagina a vida. Então eles tentam explicar através desse modelo, mas nós também usamos a metodologia histórica, mas nós estamos querendo entender os processos que geraram essa informação. Então, ao apelarmos por uma inteligência, a dificuldade que é trazida para a nossa teoria é que nós só podemos pensar a respeito de inteligência física. Mas aqui todos vocês disseram que acreditavam em ETs. Não disseram? ET poderia ter inteligência? E uma inteligência imaterial poderia existir? Pela atual teoria do design inteligente, sim, existe. Pela atual ciência que é praticada hoje, não. Por quê? Porque você não pode investigar isso. A ciência não permite você investigar a possibilidade da existência de uma inteligência imaterial. Mas nós falamos, né? ETs, civilizações mais inteligentes do que nós, são capazes de teletransportar, desmaterializar na nossa frente e por assim vai. Mas quando nós falamos de uma inteligência imaterial, aí ninguém quer ouvir. Mas o design inteligente procura utilizar esse método uniformitarista, de que o passado vai explicar o presente. Então, quando nós procuramos esses sinais de inteligência, que é a informação complexa especificada, e a complexidade irredutível desses sistemas biológicos, nós temos ali uma garantia de que aquilo que nós estamos vendo é um sinal de inteligência. Então, nós usamos o método científico. E o método científico, eu sempre falo nas minhas palestras que não existe método científico e não existe ciência. Ah, tá vendo? Aquele baixinho lá, ele não sabe o que é ciência, ele acabou de falar uma bobagem aqui. Ele disse que não existe método científico e ele disse que não existe ciência. Aí a palavra volta para mim, eu digo, mantenho o que eu disse. Não existe ciência e não existe método científico. O que existe são ciências, no plural, e métodos científicos, no plural. O método científico que você usa em biologia, você não pode pegar esse método científico da biologia e aplicar em astronomia. Por quê? Porque a outra ciência, astronomia, tem o seu próprio método científico. Então, falando um pouco raso, já que agora eles entenderam que não existe ciência e que não existe método científico, o método científico mais aceito é esse aqui. É um processo de 4 etapas, de observações, de hipóteses, de experimentos e de conclusão. Então vamos ver onde que a TDI
se fortalece, como que ela é comprovada, como que ela é corroborada no contexto de justificação teórica. Quando a gente pede para o evolucionista trazer a teoria da evolução para o contexto de justificação teórica, ele treme. Porque ele não consegue passar por esses processos. Ele sempre diz, olha, possivelmente, provavelmente, qualquer mente, em todos os trabalhos científicos. Quando você traz para o contexto de justificação teórica, o pesquisador diz, a gente não esperava encontrar isso aqui. Por quê? Porque a teoria dele não aparece no contexto de justificação teórica. Então, eu tenho 4 áreas científicas, eu acho que só vai dar para explicar pelo menos uma, da área do professor Marcus Eberlin, que é a bioquímica. Então vamos lá. Vamos ver como que a teoria do design inteligente, que os críticos, especialmente os evolucionistas, dizem que é pseudociência, criacionismo disfarçado. Então vamos trazer a proposição do design inteligente que diz, você vai encontrar sinal de inteligência na natureza quando você encontrar informação complexa e especificada. Quando você encontrar sistemas biológicos que tenham características de complexidade irredutível, você não vai poder mexer naquele órgão, naquele sistema, e ele continuar funcionando plenamente. Ele pode funcionar razoavelmente, mas ele não vai ter a função para o qual ele foi projetado. Então vamos ver aqui na área de bioquímica. Então vamos fazer uma observação. Os agentes inteligentes resolvem problemas complexos ao agirem com um objetivo em mente, produzindo altos níveis de informação complexa especificada. Na nossa experiência, sistemas com grandes quantidades de complexidade especificada, como aqueles códigos que nós vimos, né? E aquelas linguagens que são utilizadas em computadores, invariavelmente, eu diria que exclusivamente, elas se originaram de uma mente inteligente. Do mesmo modo, em nossa experiência, a inteligência é a única causa conhecida de máquinas de complexidade irredutíveis. A bactéria, ela tem um flagelo, que é uma cauda, que ela precisa movimentar no seu ambiente aquático para que ela vá buscar alimentos e sobreviver. Se ela não tiver essa cauda, esse flagelo bacteriano, que é um motor muito mais complexo do que motor de carro de Fórmula 1, para vocês terem uma ideia, a cauda de uma bactéria é capaz de fazer uma curva de 90 graus e a bactéria não se quebrar. E voltar para onde estava, rapidamente, em milissegundos, e não ter nenhuma dificuldade, digamos assim, de atrito, né, pela velocidade com que ela faz tudo isso. Então, se a cauda, o flagelo da bactéria, não estivesse pronto, ela não poderia se mover no seu ambiente aquático para procurar alimento e a bactéria continuaria viva. Não. Ela não seria o mais apto que sobrevive. Ela precisa que a sua cauda, o flagelo bacteriano, seja de complexidade irredutível. Ele não pode aparecer aos pouquinhos. Aquela cauda da bactéria teria que ter vindo pronta de uma vez só. De uma vez. Então,
é uma máquina de complexidade irredutível. A hipótese que nós lançamos: as estruturas naturais serão encontradas, isso nós estamos propondo para o cientista ir lá para o laboratório dele e procurar. As estruturas naturais serão encontradas contendo muitas partes dispostas em padrões complexos, inclusive essa complexidade irredutível, que realizam uma função específica. A função específica do flagelo bacteriano é dar essa mobilidade para a bactéria encontrar alimentos. A visão que nós temos é para você poder enxergar. Então tem uma função específica que indica altos níveis de informação complexa e especificada. Pesquisas experimentais do DNA indicam que ele é um código baseado numa linguagem cheia de informação complexa e especificada. Testes de sensibilidade mutacional foram feitos nas proteínas e concluíram que suas sequências de aminoácidos são altamente especificadas. As proteínas, muitas delas, os cientistas pouco ou nada sabem a respeito do que elas fazem. Mas estão aí, dentro de toda a célula viva. Então, o que eles concluíram nas sequências dos aminoácidos encontradas nessas proteínas? Elas são altamente especificadas. Faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. Então, adicionalmente, eles fizeram o que é chamado de nocaute genético. O nocaute genético é silenciar um gene para ele não fazer determinada coisa. E outras pesquisas também demonstraram que algumas máquinas moleculares, como esse flagelo bacteriano, são irredutivelmente complexas. Então, a nossa conclusão é: os altos níveis de informação complexa e especificada, inclusive a complexidade irredutível, especialmente nos sistemas biológicos, eles são melhor explicados pela ação de um agente inteligente. Para o pessoal do design inteligente, isso que nós encontramos no código do DNA é um sinal muito forte de que por detrás deste código houve uma inteligência. Para a ciência atual, o que você enxerga no DNA, quando você vai para o laboratório, é mera ilusão. Ah, está aqui o flagelo bacteriano. Está vendo? Está ali a bactéria. Ali a bactéria. Aí eles se movendo. E aqui, está vendo? Isso aqui é como se fosse um motor, gente. Motor de Fórmula 1 não chega nem a 1% de eficiência do motor do flagelo bacteriano. É o motor mais perfeito que existe na natureza. E Darwin disse: se porventura for encontrado algum sistema que não tenha se formado lenta e gradualmente, a minha teoria da evolução ruiria por terra. Darwin, uma bactéria, compadre, derrubou a tua teoria no chão. Porque esse aqui é um sistema biológico que não pode ser explicado por Darwin. E se Darwin não pôde explicar uma simples bactéria, ele não tem competência teórica de explicar a origem e a evolução das espécies. Então eu vou terminar aqui com as minhas considerações finais, que a TDI tem essa metodologia que é parecida com a metodologia que é aplicada pelos próprios evolucionistas.
Ela é uma ciência, por quê? Porque nós usamos o método científico. É uma teoria que diz que a melhor explicação para alguns fenômenos naturais que nós encontramos é que a informação complexa e especificada e a complexidade irredutível que nós encontramos na natureza, elas vão nos remeter para uma inteligência por detrás daquele fenômeno. Por que as pessoas de crenças diferentes não conseguem conviver pacificamente? Porque elas não querem ouvir a voz da razão. E qual é a voz da razão? A minha.